hoje eu quero falar sobre a igreja, um mistério oculto em Deus. Amém? Abram comigo a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Pai. Que o Senhor fale a cada coração, Senhor. Efésios, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 4 ao 12. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito Santo de Deus. O mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Para quem não sabe, gentio é todo aquele que não é judeu. Então Paulo está falando que nós, que não somos judeus e que conhecemos a Cristo, somos co-herdeiros de algo muito grande em Cristo Jesus. Amém? Então o mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados, das potestades, nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito de Deus, que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. E em Cristo Jesus temos a ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Amém? Irmãos, em Cristo Jesus nós temos a confiança e o acesso a Deus. Isso é bom demais, não é? Todo homem já nasce destituído da glória de Deus, por causa do pecado que um homem cometeu no Éden. Mas um mesmo homem nos reconciliou com Deus, através de uma obra que o apóstolo Paulo ele está falando aqui em Efésios 3, de um mistério que estava oculto em Deus. Que mistério que é esse? Jesus. Jesus era um mistério, que de geração em geração, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele nunca foi revelado para os homens, nem para os patriarcas, nem para os reis, para os profetas, nem para os anjos dos céus. Deus não havia revelado no Velho Testamento esse mistério, que era Jesus oculto dentro dele. E sabe o que é mais maravilhoso de tudo isso? Que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, tipificava, simbolizava o Senhor Jesus. Como assim, Júlio? Lembra que o apóstolo João escreve? A palavra estava com Deus desde o princípio, criando todas as coisas. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem que era o verbo? Jesus. Jesus já estava lá no princípio. Porque o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e disse Deus, haja luz. Que luz que é essa? Sendo que o Senhor criou o sol no quarto dia. Jesus Cristo sendo manifesto de uma forma simbólica. Homem nenhum sabia que era o Senhor Jesus ali, a palavra dele criando todas as coisas. E o apóstolo João vai falar, e ele criou todas as coisas nele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Não existiria céu, não existiria sol, não existiria o ar que você respira hoje.
Porque o Senhor Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele criou para Ele. E às vezes nós achamos que nós temos alguma coisa. Como diz o pastor Fernando, o que é um dinheiro para o Senhor que criou a sua vida? O que é o dinheiro para nós que acordamos e respiramos? Nada, porque o Senhor criou todas as coisas. E quando o Senhor estava lá em Gênesis, a gente vai imaginar, não, mas como que o Senhor Jesus estava lá? Basta a gente ler Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não era Deus falando, eu faço o homem, não, era façamos. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo criando a humanidade. E aí, a palavra de Deus vai falar que nasceu os primeiros filhos, Caim e Abel. E a Bíblia diz que um sangue inocente foi derramado na terra. E que um irmão morreu. Sabe quem que era esse irmão? Era Jesus. E o sangue inocente era o dele sendo derramado. Tudo tipificava do Senhor Jesus. Quando o homem pecou em Gênesis 4, a palavra de Deus diz que o homem começou a se cobrir, porque ele estava envergonhado. Mas lá foi necessário morrer um animal para cobrir o pecado do homem e a vergonha. Quem que é o animal que cobre o pecado do mundo? O Cordeiro de Deus. Jesus estava lá. Jesus, ele tipifica a Bíblia toda. Ele estava oculto em Deus, ele era um mistério, ninguém conhecia. E a Bíblia vai falar que Abraão, quando vai levar o seu filho para ser sacrificado, e Isaac representa um tipo de humanidade, lá foi necessário um sacrifício de um animal, para que eu e você não fôssemos mortos como Isaac seria. E a palavra de Deus diz que Abraão gritou, eis o Cordeiro de Deus, Deus proverá o Cordeiro, e o Cordeiro apareceu. Jesus era o Cordeiro de Deus. E Jesus era aquele que estava lá com Jacó. Ele era o anjo lutando com Jacó. Ele era o noivo de Rebeca. Jesus, ele era José, que foi entregue pelos seus próprios irmãos por uma quantidade de ouro, vendido como escravo, e Jesus foi vendido também, por 30 moedas de prata. Mas assim como José, quando ele foi exaltado, Jesus também foi, amém? E é tão maravilhoso que a Bíblia ela vai tipificar muitas coisas, a gente ficaria muito tempo falando sobre isso. A gente ia falar que Jesus é o Cordeiro Pascal. Ele estava lá quando Faraó escravizou o povo de Israel. Foi necessário uma praga, e a última praga era que todos os filhos primogênitos morressem. Mas não haveria morte para aquele que sacrificasse um cordeiro puro. E que pegasse um sangue inocente e passasse nos umbrais da porta. E eu já consigo imaginar que os umbrais da porta tinham sangue no formato de cruz. Porque ali era o Cordeiro de Deus sendo morto, para que a praga não entrasse na casa do povo de Israel. Jesus, ele representa o próprio Moisés. Como assim, Júlio, ele representa o próprio Moisés? Lembra? Quando Jesus foi perseguido por Herodes, Moisés também foi perseguido. E qual que era a missão de Moisés? Libertar o povo. Jesus nos libertou ou não? Tudo tipifica de Jesus, irmãos. A lei tipifica de Jesus. Os itens do tabernáculo. Quais são os itens do tabernáculo? O pão, o maná. E Jesus ele fala lá em João 6. Eu sou o pão que desceu dos céus. Ele é a representação de toda a Bíblia. Isaías vai falar que ele é o leão da tribo de Judá que vem para fazer a justiça. E lá tinha uma vara de justiça no tabernáculo. E lá tinha a lei, e Jesus fala, eu sou a própria lei. O cumprimento de todas as leis, porque homem nenhum conseguiria cumprir a lei. E ele cumpriu a lei para que você e eu fôssemos salvos. Então Jesus é a tipificação da Bíblia toda, tudo é sobre ele, tudo fala sobre ele. E quando Jesus, ele nasce, e ele escolhe se fazer carne para habitar no meio de nós, o próprio Deus se esvaziando do seu poder, vindo para habitar no meio de uma humanidade pecadora, inimiga de Deus, ele escolheu. E a Bíblia não tinha revelado neste momento ainda que tinha algo oculto dentro de Jesus. E o que estava oculto dentro de Jesus? A igreja.
Jesus estava oculto em Deus e a igreja estava oculta em Jesus. E por isso que hoje o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses que nós estamos no esconderijo, porque nós estamos dentro de Jesus e dentro de Deus. Olha que maravilhoso isso. E às vezes a gente tem medo de alguma coisa acontecer conosco. Nós estamos tão escondidos que o salmista vai falar lá no Salmo 91, que todo mundo lê: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Quem está no esconderijo do Altíssimo a não ser aquele que está à destra do Deus Pai, que é a sombra de Deus. E nós estamos dentro de Jesus, então nós estamos escondidos em Deus, escondidos em Jesus. Irmãos, a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que o livro de Gênesis vai falar sobre Adão, um tipo de Cristo. E a esposa de Adão, que é Eva, estava dentro dele, assim como a igreja estava dentro de Jesus. Assim como a igreja estava dentro de Jesus, Eva estava dentro de Adão. E foi necessário que Adão entrasse num profundo sono. Alguns até falam: Adão morreu para que fosse tirado a sua esposa da sua lateral. E é o que acontece com Jesus. Como que nasce a igreja? Jesus precisou morrer. Era uma representação. Jesus precisou morrer para ser derramado o sangue e a água. O sangue representando a sua humanidade e a água representando a sua divindade. E ele morreu para selar uma aliança e para nascer a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, oculta de séculos após séculos, dentro de Jesus que estava dentro de Deus. E sabe o que nós fazemos com a igreja? A gente olha culturalmente que a igreja é esse prédio. A gente começa a ver que a igreja é uma placa escrita lá fora: Igreja do Senhor Jesus, ou Igreja de São Pedro, Igreja de Aparecida. Irmãos, a igreja estava dentro de Deus, é um plano dele, é muito maior do que nós entendemos e estamos vivendo. Se você não compreendeu ainda o que é a igreja, você precisa abrir o seu coração para receber essa palavra. Senão você não vai conseguir viver a plenitude do que é a igreja. Você vai imaginar que igreja é o que venderam para nós de forma cultural. É nos reunirmos uma vez por domingo, como diz o pastor Fernando, se assentar aqui, ouvir uma palavra e viver a mesma vida de segunda a sábado. Isso não é igreja. A igreja é algo muito mais profundo do que a gente está vivendo. E eu quero contar para vocês uma história. Um jovem, uma história, uma parábola. Um jovem de 20 anos, ele saiu para pescar, pegou o barco emprestado do pai e foi em alto mar. E quando ele estava lá pescando em alto mar, uma tempestade começou a tomar o seu barco e começou a quebrar tudo. E ele ficou ali horas lutando naquela tempestade. O barco começou já a afundar e ele já não tinha mais esperança de vida. Mas quando começou a parar a tempestade, ele enxerga muito próximo dele uma ilha. E ele não sabia quantas horas ele estava ali perto ali já, né, sendo jogado de um lado para o outro no mar. E ele chega nessa ilha e ele consegue levar o barco lá. E ele lembra que o vô dele tinha deixado uma Bíblia dentro do barco. E ele não tinha mais nada para fazer naquela ilha, a não ser sobreviver. Pescar, tentar achar alimento, beber água da chuva. E ele pega aquela Bíblia que o vô dele tinha no barco e começa a ler, com 20 anos de idade. E ele lê uma vez, não entende nada. E ele lê 2 vezes, já começa a entender algumas coisas. E ele lê 3, 4, 5, 6, 20 vezes ele leu a Bíblia. Porque ele já estava lá há mais de 25 anos. E ele começa a ler a Bíblia, ele se apaixona pela Bíblia. Porque ele começa a ver a revelação que Paulo vai falar desse projeto oculto em Deus. E que a igreja estava oculta. E que a igreja veio para salvar a humanidade. Para ser a luz do mundo. E ele começa a ver a vida do apóstolo Pedro, que chegava próximo das pessoas e curava, e o coxo levantava. E que o relato de Atos vai falar que a própria sombra de Pedro curava as pessoas. E ele começa a ver que todas as vezes que eles iam ser presos, um encorajava o outro porque eles não desistiam. E a palavra de Deus diz, e ele começa a ler, que o povo de Deus crescia em graça e em conhecimento. E em números,
E 3.000 era convertido num dia, 5.000 no outro. Ele falou, uau, que projeto é esse? Deus vai salvar todo mundo. E ele se apaixona por aquilo e o sonho dele é conhecer a igreja. E aí depois de 25 anos, lendo a Bíblia todos os dias, ele vê um grande navio chegando. E ele acena com a mão, esse navio chega até ele e leva ele. E ele está no navio já com 45 anos de idade. O marinheiro fala para ele, qual que é seu sonho? Fala o seu sonho que a gente vai tentar resolver, né, o seu problema. Eu só quero conhecer a igreja de Cristo. E quando ele chega, ele é levado para um lugar chamado Campinas. E ele chega em Campinas e levam ele até um lugar chamado Comunidade Mosaico. E ele começa a frequentar esse lugar. Ele vem neste lugar. Ele vê umas pessoas dando glória a Deus, outras sentadas. Outras que veio um dia e não veio mais. E ele vê pessoas mexendo no celular, desconecta. E ele começa a pensar, será que eu estou no lugar certo? Será que aquilo que eu li durante 25 anos na Bíblia é aqui mesmo? Faça uma reflexão, irmãos. O que a Bíblia fala que a igreja nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo, saindo lá fora, como diz a palavra de Deus, que as portas do inferno não prevalecerão. Não é o inferno vindo bater aqui com 2 anjos na porta, você não vai entrar. Não é isso. É nós, sendo luz em Cristo, indo até o inferno, tirando uma alma de lá, o inferno não vai prevalecer contra você, que é a luz de Deus. Então nós não estamos vivendo a plenitude da igreja. A reunião no prédio é maravilhosa. O autor de Hebreus vai falar, não faça como uns que não congregam. Não, temos que congregar. Mas e fora daqui? Como nós temos vivido igreja? Como Deus tem te usado? Como você tem pregado o evangelho para salvar uma vida conforme a igreja de Atos falava? Como você tem buscado o conhecimento de Deus? Como você tem se reunido como comunhão? Porque eles se reuniam em comunhão todos os dias para orar. E eu quero falar para vocês o que a Bíblia fala sobre a verdadeira igreja. Abram comigo, ainda no livro de Efésios, na carta de Paulo, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Amém? Aleluia. Efésios capítulo 2, nós vamos ler do 13 ao 22. Acompanhem comigo. A palavra de Deus diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a barreira. Que povos que ele está falando? Judeus e gentios. E destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos 2 povos, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os 2 em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Irmãos, olha que precioso.
O apóstolo Paulo está falando que a obra de Deus, essa obra que estava oculta, reconciliou os dois povos em um só. Reconciliou os gentios que estavam longe de Deus e reconciliou também os judeus que, entre aspas, estavam perto de Deus, porque a eles foi confiada a lei do Senhor, mas infelizmente, eles não conseguiram compreender a lei do Senhor e nem mesmo cumpri-las. Então o apóstolo Paulo está falando que reuniu esses dois povos em um só. E agora nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais forasteiros, nós não estamos mais longe de Deus, nós fomos reconciliados com o Senhor. E aí ele começa a falar de três coisas primordiais sobre a igreja de Cristo. A primeira que ele fala no versículo 19, nós somos uma família para Deus. E ele vai falar no versículo 16, nós somos um corpo para o Filho. E ele vai falar no versículo 21, e nós somos um templo para o Espírito. Nós somos uma família para Deus, nós somos um corpo para Jesus, que é o Filho, e nós somos um templo para o Espírito. Aonde que entra as quatro paredes, irmãos? Os edifícios. O viver aqui. Nós somos uma família para Deus, nós somos um corpo para o Filho e nós somos um templo para o Espírito Santo. Essas três palavras se unem em uma só. E ele começa a falar sobre isso, nós somos um só. Isso significa que nós somos uma unidade. Não existe mais separação entre os povos. Não existe mais gregos, gentios, judeus. Aquele que crê em Jesus é reconciliado em Deus. E ele passa a ser uma família. Por que ele passa a ser uma família? Porque a palavra de Deus diz lá em João 1, a partir do versículo 12, que aquele que crê em Jesus, Jesus dá o direito de ele se tornar filho. Não filho por descendência humana, por relação sexual, filho de Deus. Você se torna agora um DNA divino. Se você não aceitou Jesus ainda, irmão, só existe uma possibilidade de você entrar para o reino dos céus. É aceitar o Senhor Jesus e Ele vai te dar o direito de você ser filho. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós iremos caminhar para o abismo. Ou nós somos essa igreja que é uma família, um corpo e um templo, ou você não entrará no reino dos céus. Porque esta família já é do reino dos céus. Filipenses vai nos mostrar que nós já não somos mais dessa terra. Nós somos habitantes dos céus. Nós somos só representantes. Você está aqui só para representar Deus. Você já não mora mais aqui. Você já não habita mais aqui. Quando nós falamos não se apegue às coisas materiais, é porque as coisas materiais não fazem parte do seu reino mais. Você é filho de Deus. E se você está pensando em ouro aqui, pastor Fernando já falou várias vezes, as ruas serão de ouro. Chega lá com um pedaço de ferro, quebra a rua, guarda o ouro no bolso. Porque lá todos os santos vão pisar no ouro. Para que vai servir o ouro, irmãos? E eu quero contar para vocês agora um fato sobre a unidade. Porque o maior princípio da unidade que a Bíblia nos ensina é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe unidade mais perfeita. Porque unidade não é uma junção de pessoas que cada um tem um propósito. Porque junção de pessoas acontece em qualquer show, irmãos. Um show de pagode, de sertanejo, tem uma junção de pessoas lá. Uns querem beber, outros querem ouvir uma música, outros querem, sei lá, procurar uma paquera. Cada um tem um propósito. Isso é a união de pessoas. Mas a unidade é diferente quando nós estamos dentro de um único propósito. E sabe por que eu falo que a perfeição da unidade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Qual que é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que todos sejam salvos. Todos conheçam a Jesus e entrem na eternidade. Qual que é a vontade do Filho? Fazer a vontade do Pai. É se entregar para que a vontade do Pai seja feita. É morrer na cruz para que a vontade do Pai seja feita.
João 6 ele vai falar, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que todos que se achegarem até mim não se percam. E qual que é a vontade do Espírito Santo? Convencer todos que devem crer em Jesus, que fez a obra do Pai. A perfeita unidade. Eles estão sempre juntos. São 3 pessoas diferentes, mas que fazem tudo junto. É a perfeição da unidade. Deixa eu contar para vocês uma história, um fato real. Alguém já ouviu falar de Francis Chan? Francis Chan é um grande pastor americano. Tem várias obras, vários livros. Tem um livro dele chamado Louco Amor, muito bom. E ele conta uma história que mudou a vida dele. Ele tem uma igreja, agora faz um bom tempo que eu já ouvi essa história. Ele fala que a igreja dele tinha 4.000 membros. E que um dia, uma pessoa de uma gangue, lá nos Estados Unidos, lá essas questões de gangue é muito forte. E a pessoa começou a ouvir sobre Jesus e resolveu ir até a igreja dele. E lá ele se converte e começam a falar para ele que ele seria uma nova criatura quando ele se batizasse. E ele começa a falar para Francis Chan, por favor, eu quero se batizar. Ele, calma, vai ter o dia do batismo. Não, eu quero se batizar, eu quero me batizar hoje. Ele, calma, vai chegar o dia do seu batismo. E passou 1 ou 2 semanas, ele foi batizado. E ele cria que quando ele fosse batizado, ele subisse das águas, ele era uma nova criatura. E ele começa a frequentar a igreja, e depois de 1 mês ele some. E ele some, uma igreja de 4.000 membros. Como que o pastor vai saber desse cara? E simplesmente ele não vai mais. E um dia Francis Chan está andando no centro da cidade, ele encontra com esse cara. E ele fala assim para ele, ei jovem, por que você não vai mais na igreja? Por que depois que você foi batizado, você frequentou pouco tempo e saiu? E ele conta assim para Francis Chan, sabe o que é, pastor? Vou ser bem sincero. Quando começaram a falar para mim da igreja, começaram a falar para mim do cuidado, do amor, eu comecei a me ver na mesma família que eu vivo na gangue, mas não fazendo coisa errada mais. Porque lá na minha gangue, um cuida do outro. Todo mundo é fiel um ao outro. Ninguém deve 1 centavo para ninguém. Sabe? Lá a gente se reúne todo dia. Por mais que a gente vai roubar, fazer coisa errada, mas lá o outro se mata pelo amigo. Lá todo mundo cuida um do outro. Se está faltando alguma coisa, na hora já aparece. E quando eu cheguei e eu saí da gangue, eu comecei a passar necessidades. Eu não tinha mais casa, porque tudo me foi tirado pela gangue. E eu não tinha mais comida. E eu sentava lá no banco e ninguém perguntava como que eu estava. Ninguém falava para mim se eu estava precisando de alguma coisa. E eu vi que viver lá na gangue era muito melhor do que viver aqui. A igreja não tinha entendido o que era ser uma igreja. E ele fala que aquilo mudou a vida dele. Mudou, ele começou a abrir pequenos grupos. Porque ele diz que a manifestação de Deus e dos filhos de Deus tem que acontecer em todos. Não é só o Júlio, o pastor pregando aqui, você tem uma manifestação linda de Deus para acontecer. E às vezes você não vai manifestar isso em 40 minutos que nós estamos pregando a palavra. Mas você precisa estar em comunhão com o seu irmão. Você precisa estar orando na sua casa, orando no seu serviço, falando de Deus para alguém. Porque Deus vai querer manifestar o teu dom em algum lugar. Viver igreja não é se reunir só no prédio. Então, irmãos, Francis Chan falou que depois desse dia mudou a história da vida dele. E ele abriu vários grupos em pouco tempo. A palavra de Deus e o cuidado e o amor que eles tinham uns com os outros. Porque aquilo transformou ele. A igreja dele passou a ter mais de 30.000 membros. E ele ia para todo lugar contando essa história. Para que as igrejas entendessem o que é viver igreja. Amém? Então, igreja, uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um templo para o Espírito Santo. E quando nós falamos de família, família remete a quê? Comunhão, cuidado, amor, obediência. Na família nós temos problemas, temos brigas, temos às vezes aquele
Parente que você não quer nem olhar. Mas quando você olha para um parente que é do seu sangue, o sangue não fala mais alto? E você quer cuidar daquela pessoa que está precisando de alguma coisa, porque o sangue é o sangue, irmão. Às vezes você não vai se preocupar com o Júlio, mas quando o seu filho estiver doente, meu irmão, você vai para todo lugar com ele. Às vezes você não vai se preocupar com o tio que está lá longe, mas com o seu irmão. Se ele atrasar 1 hora do trabalho, você já vai mandar um WhatsApp para ele. O sangue liga, irmãos. E deixa eu te contar uma coisa. Se você não entendeu, todos nós temos o sangue de Jesus. O cuidado tem que ser igual a um cuidado de família. Às vezes para um parente próximo que ele atrasa no trabalho, ali o seu irmão, seu pai, e aí você manda um WhatsApp, a pessoa não responde, passa 1 hora, 2 horas, 3 horas a pessoa não responde, você entra em desespero. E se a pessoa não chegar até meia-noite, você já está ligando para a polícia, já está ligando para os amigos próximos, para o trabalho. Às vezes o irmão está sem vir na igreja há 1 mês, e você não mandou para ele um oi. Ele não é da sua família? Família é cuidado, é amor. Família é você se preocupar. E por que nós falamos isso? O líder às vezes não vai conseguir se preocupar com todo mundo, o pastor. Como que um pastor que tem 4.000 ovelhas, irmão, vai mandar um WhatsApp para todo mundo? Ovelha cuida de ovelha. Você é irmão do seu irmão do lado, de trás vocês são irmãos. Se eu não mandei uma mensagem porque você não veio, manda uma mensagem você para aquele irmão. Nós somos de uma família de Cristo. E a família, irmão, eu acho mais maravilhoso de uma família é o amor que uma mãe tem pelo filho. Porque às vezes tem um filho que está nas drogas, está no vício, e a gente fala, uma irmã já escolheu o caminho errado. A mãe olha e fala, é meu filhinho. Eu queria estar no lugar dele. Se ele está preso, eu queria estar preso lá. Se ele está nas drogas, eu queria estar eu lá nas drogas, mas eu não queria que meu filho tivesse. Porque mãe ama. E sabe o que Deus fala? Ainda que uma mãe que está amamentando o seu filho o abandonar, eu não te abandonarei. Você acha que o nosso Pai nos ama? Muito, irmãos. O Pai quer cuidar de nós. E nós temos que entender o Pai que nós temos. Um Pai de amor que cuida. E quando nós cremos neste amor, a gente vai transbordar para o próximo. Porque família é amor. O sangue, o laço do sangue nos une. E o sangue de Jesus tem nos unido. Nós estamos aqui por um propósito. E o propósito aqui, sabe qual que é? Manifestar Jesus no mundo. Sabe como que Jesus fala que nós vamos manifestar Ele no mundo? Quando nós amarmos uns aos outros. Somente conhecerão que sois meus discípulos quando amares uns aos outros. Se nós não amarmos uns aos outros, a manifestação de Jesus não vai acontecer através da nossa vida. Porque aquele que não ama o seu irmão, o amor do Pai não está nele. Aquele que não ama o seu irmão, aquele que não cuida do seu irmão, o amor de Deus não está nele. É uma palavra de João, 1 João capítulo 5. E eu trago, irmãos, um grande exemplo da Bíblia, que eu comecei a meditar sobre isso e Deus me levou lá. Quando Caim, ele mata Abel, que é a primeira simbologia de família, Adão, Eva e os 2 filhos, Caim mata Abel, por inveja, por um sentimento de ira, e Deus chega até Caim e fala assim, Caim, aonde está o teu irmão? E Caim responde assim, o que eu tenho com meu irmão? Sou eu agora o cuidador dele? Trazendo para a nossa linguagem, é como se eu estivesse falando, o que eu tenho a ver com o irmão que faltou na igreja? O que eu tenho a ver com o irmão que não está vindo? Aprenda uma coisa, irmãos, isso é o contrário do amor. O amor é o cuidado. Deus, Ele gostaria de ver em Caim o cuidado com seu irmão. Mas infelizmente, quando nós não cuidamos e quando nós não amamos, nós estamos dando lugar para a ira, lugar para o mal, lugar para o pecado.
E quando nós exercitamos o amor de Deus, nós tiramos o espaço para o mal. Nós não damos lugar para o mal, porque o amor, ele supre todo o vazio do ser humano, porque o amor é o próprio Deus dentro de nós. Amém? Então, irmãos, que você possa viver a família de Deus. E que nessa geração a gente possa viver família. Porque família de Deus é ser igreja. Amém? E o segundo, que nós lemos é o corpo. Então, igreja é um corpo. E corpo remete a quê? Movimentação, ação e alinhamento. A neurociência diz que o cérebro é responsável por mandar todos os sinais para todos os membros do seu corpo. Por exemplo, eu estou pensando agora nessa palavra, mas quem está falando? Minha boca. O cérebro está mandando sinal para que eu fale. Se eu sentir sede agora, ou tiver vontade de ir no banheiro e minha mente mandar eu ir para o banheiro, e como que eu vou? Através dos meus pés, das minhas pernas. A mente está mandando sinal para os seus membros. Quando você sente fome e coloca uma comida na boca, a sua mente fala o quê? Mastiga, e você usa os dentes. O que eu quero trazer com isso? Assim é o corpo para Jesus. Ele é o cabeça. Vocês são os membros, nós somos os membros. Se nós estivermos ligados na cabeça que é Cristo, Ele vai falar para você, vai para a direita, e o seu corpo todo vai para a direita. Ele vai falar, vai para a esquerda, e o seu corpo todo vai para a esquerda. Ele vai falar, fique neste lugar, ore por aquela pessoa, repreenda aquela pessoa, ensine. A mente é a mente de Cristo guiando o corpo, os membros. Se nós não estivermos ligados em Cristo, que é a mente, nós iremos para qualquer lugar, menos para onde Ele mandar, irmãos. Porque a mente é Cristo, Ele sabe o caminho perfeito para a vida de cada um. E o que eu acho mais maravilhoso de um corpo, trazendo a simbologia do corpo humano, é que cada membro é diferente. Cada membro é diferente. A orelha é diferente da boca, a boca é diferente dos olhos, os olhos é diferente da perna, a perna é diferente do pé. Assim somos nós. Eu sou diferente do Rony, o Rony é diferente do Fernando, o Fernando é diferente da Catherine, a Catherine é diferente do Gé. Cada um é diferente, cada um tem a sua atividade, cada um tem a sua vocação, cada um tem aquilo que tem que fazer na obra. Mas todos nós estamos debaixo do mesmo propósito que é Cristo. Não importa se eu tenho o dom de ministrar e você tem o dom de cuidado financeiro. O propósito nosso é salvar vidas. Vocês estão compreendendo, irmãos, o que é viver a igreja? É ser guiado por Cristo. Não importa se a sua atividade é outra da minha, se o seu dom é outro. Não importa. Todo dom é para o benefício da obra, benefício do corpo. E o cabeça é Cristo. O cabeça é o Jesus falando, vão, façam discípulo, ide, pregai o evangelho. Esse é o segredo do corpo. E eu vi, rapidamente falando, um testemunho essa semana que marcou a minha vida. Um jovem, novo, acho que tinha uns 25 anos, ele nasceu deficiente das duas pernas. E ele dando o testemunho dele, porque ele é muito alegre, as pessoas se contagiaram com a alegria dele, ele começou a falar, não, a minha vida, eu acordo todos os dias às 6 horas da manhã, eu vou até o mercado, no mercado eu compro doces, balas, chego no farol às 8 horas da manhã, vendo até meio-dia, almoço, volto para o farol 1 hora da tarde, vendo até às 18 horas, volto para casa e agradeço a Deus porque eu estou respirando. Eu agradeço a Deus. E sabe qual que é o segredo desse jovem? A mente. A cabeça dele é muito boa. Não importa você ter um corpo saudável se sua mente não está em Cristo. Você vai ser um membro doente. Você vai ser um membro afastado do corpo. E o que acontece com um braço fora do corpo, irmãos? Apodrece. Se nós não estivermos em Cristo, nós vamos apodrecer, ficarmos doentes, frios. Porque o Senhor Jesus, Ele diz em João 15, eu sou a videira e vós os ramos. Se não estiverem em mim, eu não estarei em vocês e de nada poderão fazer. Vocês precisam estar conectados em mim, eu sou a fonte, eu sou a raiz, eu que dou o alimento para você ir.
Se nós não estivermos em Cristo, nada poderemos fazer. Amém? Então, uma família para Deus, um corpo para Jesus e, por último, um templo para o Espírito Santo. E o templo para o Espírito Santo remete o quê? A manifestação de Deus em nós. A manifestação, o poder de Deus em nós, em cada um de nós. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Se todo mundo sair aqui agora e eu chamar o Davi para jogar uma bola aqui no prédio, isso aqui se transformou em um campo de futebol. Deus não vai estar aqui. Ele vai estar dentro de mim e dentro do Davi. Mas aqui no templo será um campo de futebol. A manifestação de Deus é dentro de você. É quando você escolhe servir ao Senhor, o Espírito Santo de Deus desce. E sabe o que é mais maravilhoso? Um templo remete a um edifício. E Paulo vai falar que a pedra, o fundamento é Cristo. Nós estamos em cima de um fundamento. Jesus é o fundamento. Eu não sou pedreiro, não sou engenheiro, mas o irmão Hernani conhece bem. Uma casa não fica sobre um fundamento, irmãos. Então significa que nós somos pedras, pedaços de pedras vivas que somos colocados em cima do fundamento e vai edificando um templo. E quando todos nós somos edificados neste templo, vem uma manifestação de Deus poderosa, que é a manifestação de Deus para a igreja, os dons espirituais, a manifestação de Deus sobre cada um. Agora, se uma pedra está aqui, a outra pedra está na rua, a outra pedra está lá, pensando em outras coisas na vida, pensando em ser um grande empresário e não tem problema, mas esse é o amor dele, como que Deus vai manifestar a sua obra? A manifestação de Deus é quando nós estamos sendo edificados uns aos outros para que o Espírito Santo de Deus desça. Amém? E o corpo, ele significa movimentação, o templo de Deus, ele significa uma coisa que é maravilhosa e é uma revelação de Deus. Significa que nós precisamos, para construir um edifício para o Senhor, achar as pedras. Nós precisamos encontrar as pedras. Nós somos os garimpeiros de Jesus. Sabe onde estão as pedras, irmãos? Aqui não estão, porque aqui toda pedra já está edificando um templo. Tem uma pedra no seu trabalho, tem uma pedra na sua faculdade, tem uma pedra na sua casa, tem uma pedra no seu vizinho, tem uma pedra no seu condomínio. Você é o garimpeiro. Vá lá e fala para ele do amor de Deus. Fala para ele, olha, tem algo que eu conheci que é uma família para Deus, um corpo para Jesus, e você é uma pedra. E traga ele, faça ele sentir sede, vontade de participar de uma igreja que ama uns aos outros. E eu finalizo com uma história, não sei se alguns já ouviram, sobre o grupo dos moravianos. Os moravianos é um grupo que nasceu na Alemanha, que eles resolveram fazer uma oração, que esta oração era 24 horas por dia, e estas orações duraram 100 anos. Sabe qual que era o propósito dessa oração? Todos tinham um propósito em comum, que eu seja a resposta das orações. Que eu seja a resposta de cada oração. E os moravianos, eles fizeram esta corrente, e muitas gerações passaram. Pessoas morreram orando durante 100 anos. Algumas pessoas iam trabalhar, outras ficavam. Enquanto outras vinham, elas começavam a orar. E 24 horas por dia durante 100 anos. Irmãos, é um fato. Não é uma história, é uma parábola. É o grupo dos moravianos da Alemanha. E muitas coisas aconteceram no meio deles. Muitas histórias. Vocês podem procurar o que Deus fez no meio dos moravianos. Mas tem uma história que me marcou. Dois jovens descobrem que numa ilha tinha 2.000 pessoas, numa ilha da Índia, na costa leste da Índia. E eles chegam até o dono dessa ilha e falam assim, por favor, deixa a gente ir até onde esses homens estão trabalhando como escravos, porque nós queremos falar de Jesus para eles. Só que o dono dessa ilha era ateu. E ele falou assim, na minha ilha vocês não entram. Aqui vocês jamais entrarão para falar desse Deus que eu não creio que existe. E eles voltaram para essa corrente de oração e continuaram orando firmemente. E Deus falou para eles, vocês não querem ser a resposta da oração? Então vão lá.
Vão lá que tem algo para vocês. E eles foram novamente, e eles chegaram até o dono e falaram assim: olha, nós voltamos, mas agora a gente quer te dar uma proposta. Nós queremos ser vendidos como escravo para você. E como escravo, nós queremos só ir, não precisamos mais voltar. Podemos ser escravos de você a vida toda. E ele fala: vocês só vão se vocês pagarem suas próprias viagens. E eles juntaram o dinheiro e pagaram a própria viagem. Pegaram um barco, foram até a ilha e nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram. E a palavra de Deus diz que enquanto eles estavam indo, os dois se abraçaram e eles gritaram assim: que o Cordeiro de Deus que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. Glória a Deus. Que nós possamos ser a resposta de oração. Que cada um de nós possa ser a resposta daquilo que você ora. Se você ora por um parente, seja você a resposta. Se você ora por um irmão, por um pai, seja você. E com certeza Deus vai fazer uma obra na sua vida, amém?